Olá, olá, muito boa noite. Pronto, e agora acho que chegou o momento de pedirmos a colaboração de quem nos está a ver. Vamos começar então Sim, aqui, boa. neste caso eu vou dar aqui algumas frases e a ideia é vocês escreverem nos comentários se acham ser verdade ou se realmente é um mito e depois temos cá então a doutora Diana para esclarecer. É isso. Vamos então à primeira frase, que é: a beterraba cura a anemia? Será verdade ou mito? O que é que vocês acham? Vamos só dar aqui um pouquinho de tempo. Como é que eu vejo, Filipa, as respostas? Acho Ou que tu sou eu é dizem? que consigo ver. Ah, ok, ok, Acho ok. que sou eu é que consigo ver. Deixa-me só ver Ok. aqui. Ninguém respondeu. Diana, o que é que. Pronto, Verdade ou esta é uma mentira? ideia muito difundida de que a beterraba, por ser vermelhinha, que tem muito ferro e que ajuda a curar a anemia por ferropenia, quando existe deficiência de ferro, porque a anemia pode ser gerada por ferropenia ou redução de B12, de vitamina B12, ou ambas. E outros casos, claro, mas estes são aqueles mais recorrentes. E a beterraba não tem muito ferro, nem cura anemia, e muitas vezes algo com o qual eu lido algumas vezes em pessoas que têm doença oncológica, que já vêm para a consulta já fazer uma série de recomendações que ouviram em algum lado e que acham que vão fazer bem, lá está, é aquela procura e a necessidade de encontrar algo que os ajude, é perfeitamente compreensível que assim seja, e então vêm para a consulta já fazer batidos com beterraba, e depois eu faço sempre esta questão em qualquer refeição, mas quando é esta é certo. Se me posso esquecer de outras refeições, quando me falam na beterraba, não me esqueço de certeza. Então, mas gosta deste batido? Gosta de beterraba? Gosta de pôr beterraba nas saladas, porque depois a beterraba entra em todo lado, é no batido de manhã e na salada ao almoço. Não gosto absolutamente nada. Sabe a terra, não gosto. Pronto. Ou seja, está a diminuir o consumo de outros alimentos porque tem lá a beterraba, porque acaba por estar misturada e acaba por dar sabor e acaba por reduzir a ingestão alimentar que tanto necessita. E, portanto, a beterraba não vai acrescentar nada, não vai acrescentar coisas interessantes, nutrientes interessantes, obviamente, mas não a ponto de a pessoa ter que comer obrigada e reduzir o consumo de outros alimentos tão necessários e que depois colocam aqui em risco uma ingestão alimentar adequada. Portanto, a beterraba não cura a anemia porque não tem assim tanto ferro quanto isso. Quando há anemia por ferropenia, tem que se fazer mesmo ferro em suplemento, ok? E muitas vezes, antes da anemia, muitas vezes não sempre, há sempre já uma redução de ferro, já há uma ferropenia instalada, antes de chegar à anemia. Portanto, a suplementação de ferro já tem que começar antes, a alimentação nunca será suficiente. E aqui dizer que, e já respondo, não posso responder, vai ser outra pergunta, faz lá, desculpa, já me ia adiantar. O leite será inflamatório ou é mito? Digam aí de O vossas. leite pode ser inflamatório se pensarmos na alergia à proteína do leite de vaca, pode gerar intolerância se pensarmos na intolerância à lactose, que é o açúcar presente no... Ai, tenho que estar calada, isto era uma pergunta. Não, mas já posso dizer que ninguém respondeu entretanto, portanto. Ok, pronto, então eu continuo. E, portanto, se há estas particularidades, intolerância à lactose, alergia à proteína do leite de vaca, ou se há um histórico de doenças alergénias, poderá fazer sentido pensarmos no leite como inflamatório e fazer a sua restrição, mas tem que haver comprovação de alguma destas condições clínicas para se retirar o leite, porque caso contrário estamos a perder uma boa fonte de proteínas, de vitamina B12, de iodo, de cálcio, de vitamina D quando é enriquecido nesta vitamina, porque não vai contê-la naturalmente, e portanto estamos a perder uma boa fonte de proteínas. E quando os doentes oncológicos, o que é que se verifica e o que é que já está descrito na literatura? Quando sabem que têm a doença, geralmente aumentam o consumo de hortofrutícolas, de produtos não processados e reduzem o consumo de carne, reduzem o consumo energético, reduzem o consumo de calorias. Ou seja, aquilo que devia estar a entrar em maior quantidade, que é energia e proteínas, acabam por ser reduzidas. E ao retirarmos o leite, vamos também estar a reduzir esse consumo de proteínas. A par disto, sabe-se que o leite é protetor da maioria dos cancros, ok? O único que se põe aqui um ponto de interrogação, que há alguma evidência, é no caso do cancro da próstata, mas mesmo assim estamos a falar de um leite gordo e em quantidades consideráveis, ok? Um leite magro, meio gordo, é protetor da maioria dos cancros, no caso da maioria dos cancros, tirando estas particularidades que fui falando, aos quais a pessoa pode ser sensível. Numa diarreia, por exemplo, tem que se fazer o ajuste, passar no mínimo para um leite sem lactose,
e outros produtos, não é só o leite, o queijo fresco também vai ter uma elevada quantidade de lactose, tem que se fazer este ajuste, mas tirando essas situações em particular, não há evidências que suportem, pelo contrário, a evicção do leite, tanto na prevenção como no tratamento. Uma pessoa com doença oncológica deve eliminar o glúten da sua alimentação? Vamos ver se, entretanto, alguém responde. Eu agora lembrei-me de ficar calada. Também. Não Vamos só respondam. dar aqui uns segundinhos a ver se... Respondam, não há certo nem errado. Exatamente. É que não há Então, mesmo. toda a gente para aprender. São todos bons observadores e bons ouvintes. É isso. Acho que podes dar a explicação, Diana. É verdade ou mito? É o mesmo princípio do leite. Se houver uma intolerância não celíaca ao glúten, ou se houver uma doença celíaca, o glúten tem que estar sempre eliminado, independentemente da pessoa ter ou não uma doença oncológica. Caso contrário, não há razão para o eliminar. Caso contrário, isto é, se houver aqui uma perturbação a nível intestinal, diarreias, o glúten pode ser sempre agressivo, ok? E pode ainda gerar ainda mais inflamação e poderíamos pensar em eliminá-lo ou reduzi-lo, não digo eliminá-lo, mas reduzi-lo temporariamente, mas não à partida, ok, vamos tirar glúten, vamos tirar leite porque vão gerar doença oncológica ou vão gerar inflamação. Não, tem que ser vista a pessoa de fio a pavio e perceber que evicções é que são necessárias serem efetuadas, sempre baseado no historial clínico e na sintomatologia que é apresentada, ok? E em possíveis análises e exames que se façam no decorrer dos tratamentos, ok? Só aí é que fará sentido eliminar estes dois elementos. Caso contrário, estamos a eliminar muita coisa da alimentação de um português, não é? Se pensarmos no pão, se pensarmos na massa, a massa seria mais para os italianos, mas nós também comemos bastante massa, mas sobretudo aqui o pão, não é? Que faz parte tantos pequenos almoços, de pequeno almoço do português, não é? Não faria sentido, claro que já existem muitas opções e cada vez melhores, sem glúten, portanto, há sempre solução, mas não à partida começar com uma restrição dessas que poderá não fazer sentido. Avaliar caso a caso, sempre. Portanto, era um depende esta resposta. Mas não tem ligação direta com o desenvolvimento de cancro, o glúten, ok? Isso que fique claro. Vamos então ver aqui mais uma pergunta, que é: uma pessoa com doença oncológica apenas pode comer alimentos cozinhados? Verdade ou mito? É mito dependendo, é um mito dependendo, ou seja, se for uma pessoa imunocomprometida, não sei se estou a dizer bem a palavra, portanto, as doenças oncológicas, os cancros líquidos, há pouco falaste do teu avô que teve um cancro no sangue, não é? Se houver um sistema imunitário que esteja comprometido, que não esteja a funcionar corretamente, então tem que haver este cuidado em privilegiar alimentos cozinhados, ok? Porque não vai ter defesas para combater pequenos agentes microbiológicos, possivelmente patogénicos, que existam nos alimentos, que vão existir sempre, e que o nosso sistema imunológico, num bom estado, defende, ok? Defende e protege e elimina. Caso contrário, não há esta necessidade, ok? É lavar muito bem os legumes e as frutas, passá-los por água corrente é mais do que suficiente. Dizer ainda que o vinagre não é um agente antimicrobiológico, não vai matar bicharada nenhuma. Existem sim desinfetantes para frutas e legumes à venda nos supermercados, que era o antigo amoquina, que toda a gente se lembra que era recomendado às grávidas. Este pode ser utilizado, mas com a premissa de que o alimento tem que ser lavado primeiro, remover os detritos, remover a terra, remover tudo o que for necessário. Depois passa-se por este desinfetante durante o tempo que está estabelecido na ficha técnica do produto, e depois passar muito bem por água, porque assim, ingerir desinfetante também não é agradável e também não vai fazer bem nenhum, ok? Se não tivermos esta certeza, não se faz isto, ok? Claro que depois, atenção, eu falei em lavar frutas e legumes, não falei em lavar carne. A carne não se lava, não se passa por água, sobretudo a carne de frango. As carnes preparam-se, cozinham-se durante o tempo de confecção a temperaturas adequadas, 72, 75 graus durante algum tempo no centro térmico do alimento é mais do que suficiente para matar a pesquisa toda, permite-me a brincadeira, e não é necessário muito mais. Isto porquê? Porque ao lavarmos uma carne que possa estar possivelmente contaminada com agentes patogénicos, aqui a carne de frango, por exemplo, o Campylobacter, vamos estar a espalhá-lo pela cozinha, a deixá-lo nos ralos de escoamento, a criar biofilmes nas bancadas de cozinha que nunca mais eliminamos. Portanto, as carnes não se lavam, ok? Só as frutas e os legumes. Não esquecer que o melão é uma fruta e que tem que ser passado por água antes de se cortar a fatiazinha,
Que é uma coisa que às vezes se coloca no frigorífico, tira-se e começam-se a cortar as fatias e a pessoa não se lembra, não é? A laranja é a mesma coisa. Portanto, estes cuidados, sim, lembrar estes cuidados de higiene e depois, se preparamos uma carne para confeccionar, não vamos preparar uma salada crua que não vai ser cozinhada na mesma tábua de corte. Lavar a tábua de corte, lavar as facas e só depois reutilizar. Portanto, é relembrar aqui os cuidados de higiene quase que uma grávida tem, no fundo, e são mais do que suficientes para proteger de qualquer agente microbiológico. Falaste em carne e temos aqui uma frase que é: Uhum. a carne vermelha é cancerígena ou não? A carne vermelha por si só não é cancerígena. Há sim produtos derivados do processamento a que possa ser sujeita, estou a falar das carnes processadas como as salsichas, os enchidos, os esfumados, que têm as nitrosaminas, por exemplo, estes compostos sim podem ser cancerígenos. Contudo, carne vermelha são carnes de mamíferos, portanto carne de vaca, de videla, bovino, para dizer aqui as variantes todas, porco, cabrito, borrego, isto são tudo carnes vermelhas. O seu consumo, especialmente falo na carne de vaca e na carne de porco, não deve ultrapassar os 500 gramas por semana. As carnes de ruminantes, como os cabritos, borregos, etc., o consumo já pode ser ligeiramente inferior. Quando pensamos em carnes processadas, rodelas de chouriço, aquelas entradas à transmontana ou à alentejana, não é? Com presunto, com salpicão, alheira, este consumo já deve ser restrito a 50 gramas por semana. Portanto, passamos de 500 gramas de carne vermelha, que são 5 bifes da palma da mão, ok? Para 50 gramas, que é uma rodela, 2 no máximo, dependendo da costura da rodela de chouriço, ok? Só para verem a diferença e a importância que isto tem, o impacto que isto possa ter. Isto na prevenção, ok? No tratamento, também não se recomenda um consumo superior, obviamente, mas também não se pede para eliminar, porque repara que a carne vermelha, esta sim vai ser uma boa fonte de ferro, ok? A carne vermelha, o fígado, por exemplo, portanto, os bichos aqui dos animais que, em termos de custo-benefício, até acabam por ser bastante em conta, e acabam por, o fígado, então, é um campeão de ferro, fígado de porco, fígado de vaca, não é? E, portanto, são bons alimentos para se ter em consumo durante a fase de tratamentos, mas refiro, mais uma vez, carnes e não carnes processadas, ok? Não salsichas, nem charcutaria, isso é eliminar não digo, mas reduzir ao máximo sempre, ok? Aquecer comida no micro-ondas faz mal? Verdade? Não faz absolutamente mal nenhum. Já é um mito difundido há muito tempo e em várias comunidades. Não faz mal absolutamente nenhum. Não há evidência que suporte a necessidade de evitar aquecer no micro-ondas. Repara que é bastante prático e nós temos que pensar em tudo que facilita a ingestão alimentar dos utentes que estão a ser tratados, não é? E, portanto, se facilita ter comida pronta e aquecer no micro-ondas e garantir que vai fazer aquela refeição, vamos aquecer no micro-ondas, ok? Não há aqui radiação que passe para a comida. Nós estamos expostos à radiação a qualquer momento. Isso acontece, ok? A banana é radioativa, os vários alimentos têm radioatividade, portanto, não é por aquecer no micro-ondas que isso vai acontecer ou que vai ter qualquer perigo aqui associado. É seguro, é extremamente seguro. Uma pessoa com cancro não pode comer açúcar, verdade? Vou deixar responder, que eu tenho uma. Posso responder já? Eu tenho uma antecipada, eu não aguento ficar calada, eu não aguento os silêncios. Acho que sim, entretanto ninguém respondeu, deixa-me só ver Pronto. aqui. Tem que eliminar açúcar, não era? Era assim a pergunta, certo? Sim. Pois, não tem que eliminar açúcar. Qual é a fonte do açúcar? Qual é o nutriente que engloba o açúcar? É o hidrato de carbono. Podemos ter hidratos de carbono complexos ou simples. Os simples são chamados açúcares que não requerem digestão, praticamente, estão prontos a ser absorvidos assim que chegam ao intestino. Não é necessário haver ali uma digestão química destes açúcares. Mas qualquer amido, que é o amido que está presente na batata, no milho, na massa, no pão, por exemplo, vai ser degradado até se obter açúcar. Ou seja, nós só conseguimos absorver o açúcar, não conseguimos absorver o amido, que são várias bolinhas de açúcar, ok? Posto isto, qualquer célula se alimenta, em primeiro lugar, com uma fonte de açúcar. Não são apenas as células cancerígenas que se alimentam exclusivamente de açúcar, ok? Aliás, as nossas células não cancerígenas, não tumorais, também se alimentam de corpos cetónicos, por exemplo, e de outras fontes. As células cancerígenas vão privilegiar e vão utilizar exclusivamente o açúcar como fonte de energia. Mas nós não conseguimos eliminar, porque tudo vai dar açúcar, tudo se vai degradar, uma proteína muscular degrada-se e vai formar açúcar por um processo chamado neoglicogênese,
para dar açúcar, para dar às várias células. Portanto, não faz sentido eliminar os açúcares, porque muitas vezes é através deles que chegamos às necessidades nutricionais daquela pessoa, que estão aumentadas nestas fases. Não faz sentido eliminar o açúcar com o princípio de que vamos retirar o alimento ao cancro e então vamos reduzir o tumor, vamos reduzir o tamanho tumoral. Não faz sentido, isto não vai acontecer. Ele vai ter sempre alimento disponível, ok? Se retirarmos esta fonte de energia, provavelmente estamos a promover um estado de malnutrição aqui nesta pessoa. Uma frase também que costumamos ouvir muito, não é? Um copinho de vinho à refeição não faz mal nenhum. Não há este, ao contrário do açúcar, ao contrário do glúten, do leite, este sim não tem um consumo seguro, ok? Quando falamos no leite, já agora há um consumo de 2, 3 laticínios por dia, que é recomendado pela nossa roda dos alimentos, não é? No álcool, fala-se muito no consumo de 1,5 copo para homens, um copo para homens, meio copo para senhoras por dia. Não há consumo seguro de álcool para patologia nenhuma, nem esporádico, ok? Ora, claro que se for esporádico, o impacto será muito menor do que se for um consumo continuado. E aqui falamos de cancros digestivos, sobretudo, que estão muito associados ao desenvolvimento de o álcool, o consumo de álcool crónico está muito associado ao desenvolvimento de doença oncológica no sistema digestivo. Assim como o tabaco está associado ao desenvolvimento de doença oncológica pulmonar, não todos os tipos de cancros, porque há cancros pulmonares que não se desenvolvem devido ao fumo do tabaco, mas a grande maioria, aquilo que se fala, está associado. Portanto, vão existindo estas associações, assim como cancro do esófago associado ao consumo de carnes processadas, daí aquele consumo já ser muito restritivo para 50 gramas. Há estas associações e estas relações de causa e efeito que se vão verificando, ok? Que se vão observando nas populações. O álcool não há consumo seguro para doença nenhuma. O álcool não faz falta a nada, não faz bem ao coração, como se diz tantas vezes, ok? Não tem qualquer. O que faz bem no vinho tinto que se fala de coração é um resveratrol, que é um fitoquímico que existe na casca da uva vermelha e que existe noutras frutas vermelhas ou recheadas, ok? Isto sim é que faz bem, é aquele compostozinho que está lá, não o álcool, não o etanol, ok? Não sei se me fiz entender desta forma. Falámos no vinho, tínhamos que falar da água, não é? Água, só sim. Apenas a que for alcalina, verdade ou mentira? Vamos ver se alguém responde. Porquê as pessoas dizem que este tipo de água é que é o melhor? Acho que podes responder, Diana. Ninguém nos está a aturar hoje. É a água... É a água de Monchique, não é? Que se fala muitas vezes, a água com pH alcalino. Isto nasce a partir de onde? Porque diz-se, o que não é verdade, que o ambiente das células tumorais que é ácido. Então vamos dar algo alcalino para combater esta acidez. Não é verdade. O ambiente que se gera dentro, próximo das células tumorais, na realidade é alcalino, não é ácido. O microambiente que se gera à volta devido aos produtos de degradação que eles vão originando do próprio metabolismo é que é ácido. Posto isto, mesmo que isto fosse verdade, mesmo que este ambiente das células tumorais fosse ácido e pudéssemos combater ou melhor, nunca poderíamos combater com nada básico, porque nada vai alterar este pH. Tal como nada altera o nosso pH sanguíneo, tem que ser estável, tem mesmo que ser estável para sobrevivermos e para estarmos vivos e respirarmos e fazermos tudo o que temos para fazer. Há mecanismos de regulação que vão manter sempre o nosso pH sanguíneo ali um pH próximo da neutralidade. Portanto, isto não é possível alterar o pH sanguíneo nem alterar o pH tumoral, sem falar que a premissa está errada, que não é um ambiente ácido, mas sim básico. Depois, onde é que se pode usar a alcalinidade dos alimentos para, por exemplo, tratar determinadas doenças? Por exemplo, na litíase renal, nos cálculos renais, nas chamadas pedras, não é? Renais, aqui sim poderá fazer sentido alterar o pH, mas é o pH da urina que se altera para ajudar a desfazer os cálculos, as pedras renais. Nunca é o pH sanguíneo, ok? Quanto à água em si, o que importa é beber realmente, se é alcalina, se é mais básica, se é mais neutra. Alcalino ou básica é a mesma coisa. Se tem um pH mais ácido, é totalmente indiferente. O que interessa é manter uma boa ingestão de água, sempre. Outra frase que temos aqui. Uma pessoa com cancro não pode comer soja ou derivados.
Aqui a soja surge muito associada aos cancros da mama estrogênio dependentes, porque a soja vai ter, os estrogénios são as hormonas femininas, não é? E há muitos cancros da mama que são dependentes no seu desenvolvimento destes estrogénios. Vão lá, ligam-se aos receptores das células e promovem o seu crescimento, ok? E surge aqui esta ideia de que a soja seria prejudicial, por assim dizer, porque tem fitoestrogénios, portanto, que são estrogénios de origem vegetal, que poderiam também promover este desenvolvimento do cancro. Na realidade, é dúbia ainda esta informação, porque estes fitoestrogénios se vão ligar em substituição dos estrogénios que são produzidos pela própria pessoa, vão impedir que os estrogénios da própria pessoa se liguem e que promovam o que iria promover a seguir. Mas depois a dúvida está, mas o que é que acontece a partir daqui? Vai exacerbar o desenvolvimento do cancro? Vai reduzir? O que se sabe até à data é que não vai desenvolver muito mais, não vai promover o desenvolvimento do cancro. Pode até ser benéfico em alguns casos. O que se recomenda, nestes casos de doença oncológica em que se desenvolve na dependência de estrogénios, na dependência estrogénica, é que não se consuma mais soja do que aquela que era consumida previamente ao diagnóstico, ok? Portanto, em caso de pessoas que têm um padrão vegetariano, em que existe aqui uma predominância de produtos de soja, manter o consumo habitual, não aumentar, mas não aumentar a partir daqui. E nunca fazer suplementos de estrogénios, nem de fitoestrogénios, isso é que está fora de questão, ok? Mas a soja acaba por não ser assim tão maliciosa como se pensa, mas quem não consumia também não convém começar a consumir após o diagnóstico. Quem já consumia, manter o consumo habitual. Temos então aqui uma última frase que é: apenas são permitidos alimentos orgânicos. Verdade ou mito? Os alimentos orgânicos podem ter muito a ganhar com a ausência de agrotóxicos, de pesticidas, inseticidas, por aí em diante, não é? Mas a realidade é que são alimentos também, eles muitas vezes mais dispendiosos do que os alimentos normais e que não estão tão acessíveis quanto isso à população em geral. Portanto, não há esta necessidade de recorrer a este tipo de alimentos. Quem conseguir e gostar e puder, tudo ok, não vai haver mal nenhum que surja daqui, mas o que é importante é que o consumo dos frutos, das frutas frescas e dos hortícolas, que seja mantido sempre dentro do que for possível, dentro do que for a localização da doença, do que a pessoa puder comer, se tem diarreias, se não tem, se há risco de obstrução. Isto sim tem que se ter em conta. Ok? O tipo de doença e as implicações que tem e os tratamentos que estão a decorrer, os sintomas que originam. Agora, se são orgânicos, se são de origem biológica, que é assim, muitas vezes são conhecidos também, não é? Mas a palavra correta é orgânico. O termo correto são alimentos orgânicos. Acaba por ser indiferente. Comprar, lavar muito bem, passar por água corrente, não deixar de molho com vinagre, é mais do que suficiente e temos alimentos que providenciam os nutrientes necessários. O importante é ingeri-los mesmo, sempre que for possível. Pronto, Diana, não sei se entretanto surgiu mais alguma coisa que possas dar aqui de conselhos, alguma dica, antes de fecharmos esta conversa. Sim, acho que abrangemos tudo um bocadinho. Estava a ver se me surgia aqui alguma coisa engraçada, quer dizer, não tem propriamente piada, não é? Mas acho que sim, que se falou de tudo. Portanto, não há nenhuma dieta nem nenhum alimento em particular que vá prevenir. Atenção, se queria só deixar esta chamada de atenção porque eu falei dos suplementos há pouco. Atenção a suplementos de ervas, camomila, por exemplo, é um que é muito usado. Uma das recomendações transversais a qualquer tipo de cancro é não fazer qualquer suplementação sem que a mesma seja recomendada por um profissional de saúde, ok? Porque há muitos suplementos que, por exemplo, à base de ervas, que podem reduzir ou aumentar o efeito do fármaco que está a ser utilizado para tratar aquele cancro, ok? E se estamos a reduzir o efeito do tratamento, é péssimo, não é? Porque não vamos ter os resultados que se esperavam e o prognóstico pior, obviamente. Se estamos a aumentar a intensidade com que aquele fármaco vai atuar, estamos a fazer com que os sintomas, náuseas, vômitos, diarreias, também se prolonguem por mais tempo, porque vamos manter um fármaco que devia ser eliminado ao fim de X tempo, ele vai se manter por muito mais tempo no organismo.
Ou seja, pode atrasar o próximo tratamento, porque a pessoa vai estar em pior estado nutricional, não é? Pode inclusivamente perder peso, desnutrir e depois não está apta para fazer o próximo tratamento. Portanto, não fazer qualquer tipo de suplementação sem o aconselhamento devido dos profissionais que são da área. Pode realmente agravar o prognóstico, pode interferir com o próprio tratamento e, portanto, é de todo desaconselhado. Tal como o álcool. Eu vou voltar a falar no álcool, sim. Não beber álcool durante os tratamentos, não beber vinho, não beber, evitar ao máximo, porque de facto também acaba por ter a mesma interferência. Não é só na prevenção, mas no tratamento pode interferir com os tratamentos que estão a ser feitos e agravar ainda mais a situação que já era de si grave e que já era de si delicada e frágil, ok? Portanto, é realmente de evitar estes dois acontecimentos que muitas vezes se vê. Lá está, mais uma vez a pessoa fica à procura de tudo aquilo que possa encontrar e depois há suplementos para tudo. Toda a gente vende alguma coisa a alguém, há sempre, ok? E aconselharem sempre com os profissionais que são devidos, ok? Claro que sim. Podemos concluir então no fim desta grande conversa. Hoje demorou mais que ao costume por causa destes mitos e verdades. Desculpa. Não, já estávamos a contar, nós já sabemos que estas coisas assim demoram e o objetivo era mesmo esclarecer aqui estes principais mitos que muitas pessoas, lá está, veem, leem em algum sítio e pensam que é verdade sem, lá está, sem procurar uma pessoa que realmente saiba do assunto ou evidências de estudos, não é? Uhum. Pronto, então concluí que a alimentação, como viram, por si só não tem um poder curativo, mas pode ajudar em muito a controlar a situação, a controlar os sintomas, a terem uma melhor qualidade de vida. Por isso, permite sim ter um estado nutricional mais equilibrado e uma capacidade, lá está, por si só, para conseguirem aguentar os tratamentos que já sabemos que sozinhos já são pesados, sem este reforço a nível nutricional pode ser mais complicado. Se entretanto tiverem alguma dúvida, se estiverem a ver ou a rever esta conversa posteriormente, já sabem, estamos cá para ajudar. Se conhecerem alguém, passem este vídeo a alguém que precise de ver e sintam-se à vontade para entrar em contacto. A doutora Diana está cá, é mesmo para vos ajudar. E mesmo, não hesitem, estamos mesmo. O nosso objetivo é mesmo chegar a mais pessoas com este tipo de informação, que lá está, como a Diana disse e referiu várias vezes ao longo deste vídeo, muita gente lê na internet e pensa que é verdade, e pronto, e às vezes não é. Convém sempre tirarem as vossas dúvidas com o vosso caso específico, porque lá está, ninguém é igual a ninguém, e cada tratamento é cada tratamento, cada paciente é paciente, portanto, obrigada Diana pelas tuas explicações. Obrigada eu pelo convite. Nada, até uma próxima. Obrigada, até à próxima. Qualquer coisa, disponham. Beijinho, Filipa. Beijinho, Obrigada. obrigada. Com licença.